Então, hoje nós falaremos sobre a Inglaterra, né, o Common Law. Tem no roteiro que a gente recebe de plano de ensino, a gente fala do Civil Law e Common Law, só que eles dividiram, eles colocaram numa outra aula, mas eu vou falar um pouquinho, mas na outra a gente se aprofunda mais. Então, vocês já ouviram falar o que é o Common Law? Alguém já falou para vocês ou não? Vocês conhecem alguma coisa do Common Law? Vagamente, professora. Vagamente, né? Vagamente. Uma expressão mais, eu acho que do direito americano, acho que até, eu não sei se foi com a senhora que eu comentei sobre o ministro Fux, que ele é um Sim, cara, né, é que isso mesmo. eu percebo que ele tá sempre falando alguma coisa do direito americano. Então, o common law é um termo, né, utilizado nas ciências jurídicas para se referir a um sistema do direito cuja aplicação de normas e regras não estão escritas, mas sancionadas pelos costumes ou pela jurisprudência. Então, aqui nesse slide, o common law pode ser entendido como direito de característica anglo-saxônica, cuja origem se deu na Inglaterra durante a Idade Média, no século XII. Por não ter uma estrutura jurídica similar, foi determinado um direito comum. Então, o objetivo era estabelecer um padrão de relacionamento entre o Estado, representado pela monarca, e os proprietários de terra. Então, o objetivo era o quê? Estabelecer um padrão, né, de relacionamento. Então, ele é usado para se referir a um sistema jurídico em que as decisões judiciais que surgem a partir de outras decisões já dadas pelos tribunais. Então, quando você analisa o direito, né, dentro do common law, o que ele significa, né? Que as regras no common law, ao contrário do que acontece em outros sistemas jurídicos, não têm origem em processos legislativos e leis. Então, common law é a principal fonte do direito, que é a jurisprudência. Então, a principal característica do common law é não ser codificado, não existe código civil ou código penal como no Brasil. Então, a sua aplicação é mais objetiva e as regras vão se desenvolvendo conforme avançam as complexas relações da sociedade. Então, por esse motivo, há um forte protagonismo na figura dos juízes. Então, quais são os países, né, que adotam o common law? Que é a base do sistema jurídico da Inglaterra, do país de Gales, a Irlanda, né, os Estados Unidos, exceto a Louisiana, tem o Canadá, tem a Nova Zelândia, tem a África do Sul, né, e muitos outros países, geralmente da língua inglesa ou membros da Commonwealth, né, exceto Malta e Escócia. Então, para nós, o nosso sistema não é o Common Law, o nosso sistema é o Civil Law, que depois nós falaremos sobre ele. Então, a partir desse século, né, baseado nas decisões judiciais, o que a gente tem que fixar? O que é o Common Law? Ele é baseado nas decisões judiciais. Direito comum da Inglaterra, direito jurisprudencial, mantido graças à autoridade reconhecida aos precedentes judiciários. Então, o princípio da obrigatoriedade, né, do precedente judicial, o precedente é um só, e a solução dada a um caso de antecedentes. Eles continuam, o sistema deles ainda é esse na Inglaterra. Por que eles não mudaram, né? Eles acreditam nesse sistema, né, de situações julgadas no passado que pode ser benéfico ainda hoje. Mas e se, por exemplo, não existir situações que aconteceram no passado? Aí os juízes vão julgar e vão modificar. Então, eles têm todo esse critério. Então, quando você pensa civil law, países que se formaram sobre a base do direito romano, regras abstratas, genéricas, né, as universidades. Então, o civil law é baseado tudo na lei. O common law não, é formada por juízes, regras menos abstratas, e a origem é no ano de 1066, que foi com a invasão dos normandos. Nós temos também alguma coisa, quando a gente for estudar o direito brasileiro,
também de common law. Algumas regras se aplicam, mas é mais difícil. O mais é baseado na lei. Então, a comparação entre os sistemas. Common law, proteção dos indivíduos por princípios judiciários. Decisões irradiam normas casuísticos de judge-made law, que é o julgamento, né? Associação e distinção entre casos, que é a indução. O civil law já é a lógica, né? A proteção pelas constitucionais e lei geral e abstração. Então, Professora, oi. a Alemanha também não faz parte? Eles adotaram esse sistema também, porque se a origem é anglo-saxã, né? Então, eles usam como o Brasil, ele usa mais o civil law, mas ele tem algumas coisas do common law. E o Brasil, ele segue o romano germânico, então ele tem um pouquinho também, porque tem decisões que talvez, por exemplo, possa não existir na lei, mas eles vão o quê? Buscar nos costumes, né? No passado, nas regras, como é que era feito. Só que se você for analisar no passado, não tem aquelas regras, a lei de Talião, né, que é muito pesado, que não existe, né, assim, no Sim. nosso direito. Então, eles vão, tudo é de análise, por isso que há esse estudo, né, mas o alemão também, ele faz parte, ele usa um pouco também a common law e também a civil law, né. Agora, Então, se assim, você... Oi. eu digo assim, em regra, cada caso ele é analisado individualmente. Se ele não possui decisão análoga anterior, aquele caso fatalmente vai virar uma nova jurisprudência, não é isso? Exatamente. Vai gerar. Então, por isso que eu falo, cada caso é um caso, né? Agora, se você imaginar, por exemplo, que o common law é uma família jurídica. Então, nos Estados Unidos, existe uma Constituição prescrita que determina um Estado federal. Já na Inglaterra, não existe Constituição, mas normas fundamentais esparsas. Então, por exemplo, a Magna Carta e a instituição do princípio do devido processo legal, que são institutos ingleses. Então, apesar do forte protagonismo, né, do poder judiciário, as leis são fontes importantes do direito e dão um grau de liberdade bastante grande às relações privadas, né, por meio de contratos. Por isso, uma quebra contratual é algo muito grave, né? Se levado ao Poder Judiciário, a possibilidade de quem descumpriu o contrato, ele pode ser punido, e é bastante alta, né? Agora, quando você vê no common law o nível de previsibilidade de uma ação judicial, é grande e pouquíssimos casos vão ao julgamento. Então, as decisões, né, judiciais se tornam verdadeiras políticas públicas e são obrigatórias para todos. Então, o ensino jurídico, né, em países do sistema de common law é baseado nos julgados, que são casos, diferente do civil law, em que se decora o que está escrito nos códigos e estuda os autores que interpretam e dão opinião a respeito dessas normas em vigor. Então, é comum você ver nos filmes e séries americanos, né, os estudos da jurisprudência, em razão de serem considerados como verdadeiras leis estabelecidas, né? Então, essas características da advocacia você vê muito isso quando você estuda determinado assunto e tem várias pessoas julgando. Então, só como exemplo, o direito brasileiro, ele foi baseado no quê? Direito romano e germânico. O direito no Brasil é chamado de civil law, e nos Estados Unidos da América é chamado de common law. Então, nada mais, nada menos que uma norma comum, uma norma geral. Então, no Brasil, existem leis no qual os juízes devem se basear por elas. Ele não pode, né, tomar uma decisão fora da lei, né? E a diferença do common law é que os juízes se baseiam em decisões de fatos anteriores, usando muita jurisprudência, né, que é um termo jurídico que significa o quê? Conjunto das decisões e aplicações e interpretações das leis.
Então, o Professora, Brasil... Oi. mas ó, indo nessa esteira, né, se o nosso sistema jurídico, né, é diferente deles, porque o deles me parece que é basicamente nas, nas relações das pessoas, né, que ele é baseado nos costumes e tal. Agora, do que vale, então, essas pessoas que vão até Harvard ou vão até Oxford fazerem mestrado, se esse tipo de direito ele não é aplicado aqui, ou ele é pouquíssimo ou raramente aplicado aqui? Qual é a validade? É só a nível, vamos dizer, cultural, curricular, ou ele tem alguma aplicação válida aqui? Olha, você fez uma ótima pergunta, um ótimo questionamento. Quando a pessoa vai para Harvard estudar, ela vai abrir a mente. Porque lá, gente, é muito interessante lá em Harvard como acontece. Como que são as aulas? As aulas são estudos, né, que você pega um tema e você vai discutir. Então, você vai falar do seu país, mas você vai falar de outros países também. Por que que você estuda a validade de você estudar lá? Porque tem alguns casos que você pode citar e falar, olha, no Brasil é usada a jurisprudência somente para basear o entendimento, mas no fim é aplicado o quê? A lei que está escrita. Quando você vem para o Brasil, vai julgar um caso, você fala, olha, tem o common law, aqui é o civil law, mas o common law, ele pode ajudar nessa situação que não tem muitos dados sobre esse tema. Então, ele tem um embasamento maior para poder fazer um julgamento. E tem um pouco de status também na universidade, que você fala de Harvard, porque é difícil de entrar, mas é difícil de sair também. Então, as pessoas, não, eu estudei em Harvard. Então, ele dá no seu currículo um outro embasamento, porque ele foi para lá, é onde o mundo inteiro, dos países, a maioria dos países manda, ou a pessoa que tem grana vai para lá estudar, para ter contato com outros pensadores, com outras pessoas que possam alicerçar o seu pensamento jurídico. Então, ele entra no assunto em profundidade, porque você estuda o dia inteiro lá. Não é só à noite ou só de manhã, é o dia inteiro que você tem que ficar lá. Tem muitos trabalhos, por isso que a pessoa tem que ter um dinheiro, né, sobrando para poder estudar lá, porque é muita grana. Então, nessa questão que você está falando, por que ir para lá, então? É mais para você aumenta o seu repertório e você não tem uma visão isolada só do seu país. Você estuda, porque você vai estudar direito internacional. Então, direito internacional, você vai falar de vários países. Então, aqui, como caiu do common law, civil law, então, qual o objetivo? Então, tem o objetivo de ampliar a base do seu conhecimento, é um pouquinho também de status. É, eu falo porque todo mundo fala, não, Harvard, Harvard. Eu já fui para lá, mas não que eu estudei, eu fui fazer uma pesquisa. E eu queria saber como que funcionava lá. E eu vi como que é. O que que eles fazem? Eles dão um estudo de caso com mais de 100 páginas para que você leia de um dia para o outro. Você vai para a aula todos os dias e aí você tem que discutir aquelas 100 páginas para sustentar a sua o que você achou. Pode ser a favor ou pode ser contra, mas você tem que ter argumentos. Então, esse que é a diferença, você tem mais tempo, você só vive para estudar. Você fica lá uns 2, 3 anos fazendo estudo. Então, e essa é o propósito, né? E você cresce. Queira ou não queira, você vai ampliando a base do seu conhecimento. Pô, olha, aquela pessoa falou isso. Ah, deixa eu dar uma pesquisada. Aí você vai lá na lei, né? Você pode ir na lei do seu país ou lá na lei dos casos que já foram julgados, e você imagine a riqueza de pensamento jurídico que você vai adquirindo. Então, o direito, principalmente, é muita leitura que a gente tem que fazer. Então, o direito no Brasil, ele funciona de forma vertical, né? É um sistema de lei, né? Devendo obedecer à Constituição. Então, ele tem a pirâmide, né, de Kelsen. Não sei se vocês já aprenderam sobre Kelsen. Professora, Oi? já aprendemos sobre Kelsey. Eu queria só colocar uma observação em relação a isso. Tem um juiz lá nos Estados Unidos, que eu não sei se é dos Estados Unidos, a senhora talvez deva saber, ou uns amigos, ele chama Frank.
ele é bem conhecido, assim, né, nos julgamentos dele. E quando eu assisti, que eu não estava estudando ainda, eu achava interessante porque eu vi que, assim, parecia que ele estava julgando, assim, como se ele estivesse sendo humano, não que os juízes daqui não são humanos, mas é muito, como, é jurista, né? Então, julga conforme a lei. E lá, quando eu assisti no YouTube, eu falei, nossa, que interessante, ele julgando sobre a mãe, contando as dificuldades dela, por isso que ela deixou o carro em tal lugar, e ele não, aí ele não deu a multa, alguma coisa assim, então, é por isso, né, como law, né, esse modelo, É, né, como que ele chama que você falou esse? é Frank, eu acho que é o nome dele, né, um senhor, Ah, é eu acho, Frankenstein. Então, isso que você está falando, também ótima colocação, quando você fala assim, não, eles são mais humanos, porque eles vão analisar os casos que foram julgados e vão complementar. Dá a impressão, às vezes, que lá é mais humano do que aqui, porque se não está na lei, eles vão julgar, ó, na lei está assim, pronto, acabou. Então, ela é mais radical, né? Ela não é tão humana quando você fala. E nessa questão, quando você fala de common law, eu particularmente, eu gosto também. Mas você imagina no Brasil, se não tivesse as leis, como seria, né? Porque o nosso país é complicado, né? Os pensamentos, a forma como eles... Muita corrupção, mas é há anos isso, né? Muita coisa errada. Então, acho que precisa um pouco da lei, mas por isso que também tem que ter, existe alguns julgamentos, né, do common law também no Brasil, alguns casos, né? Porque aqui eles falam, abaixo da Constituição vem as emendas constitucionais, vem os tratados internacionais, depois vem as leis ordinárias, vem as leis delegadas. Então, é uma forma piramidal, né, depois das outras leis. Então, a gente tem que seguir isso, né? E nos Estados Unidos é de uma forma horizontal, vendo vários casos e aplicando, né, uma determinada decisão para todos os casos. Quer dizer, se houver um fato criminoso e não tenha sido punido, decidido anteriormente, o juiz tem o poder de tomar a decisão e, através dessa decisão, os casos posteriormente serão julgados da mesma forma. Então, é nessa questão, Andressa, que você coloca, que parece que tem mais humanidade, né, nos casos. Se no Brasil essa conduta não está escrita na lei, não é considerado como um crime, né? E a partir desse acontecimento é criada uma lei para aí sim punir os infratores posteriores à lei. Então, o common law, decisões nas quais juízes tomam através das decisões anteriores. E civil law, decisões tomadas de acordo com a lei. Agora, se vocês tiverem que avaliar, qual o percentual que vocês acham que está mais correto? Common law ou civil law? Como que vocês classificariam? Professor, particularmente, culturalmente aqui no Brasil, eu acho que se não tivesse no papel, ia dar problema. É, Porque aqui as pessoas se envolvem muito. Como eu disse à senhora, eu sofri isso na pele, que eu tinha um amigo, né, no meu processo. Eu tinha um amigo que ele era aquele rapaz, sabe, que fica ali na entrada da vara? Que quando ah, você chega lá para a audiência, você dá o nome, tudo, dá a citação e tudo. Esse cara era meu amigo, e ele estava na vara que eu fui processado. Ele falou para mim que o juiz pegou o telefone e ligou para o tribunal, para a Câmara onde estava o meu habeas corpus, pedindo para o desembargador não dar a decisão. Quer dizer, tráfico de influência ali evidente, né? E você vê a pessoa envolvida numa questão que ele nem. Isso foi logo no começo da instrução. Logo no começo da instrução. Então, eu acho que esse tipo de coisa aqui no Brasil, essa parte tem que ser mesmo positivista, tem que estar no papel. tem que Porque estar no se não papel. tiver no papel culturalmente aqui, desde a colonização, esse país começou tudo errado, né? É, Infelizmente. porque é aquilo que eu falei, no Brasil, se não tem a lei,
Você imagine como seria, né? Você libertaria todo mundo, né? Por exemplo, quando o Lula foi preso, tem muitas coisas que vêm acontecendo. Se não tiver a lei, aí vai ser todo mundo fica mandando, todo mundo faz, e se o juiz é seu protetor, então ele vai defender. Então é complicado mesmo aqui no Brasil, por isso que são alguns casos, né, que a gente utiliza, mas é muito raro, né? Porque você fala common law é uma família jurídica, né? Mas as características variam de país para país também. Então, o sistema, em sentido geral, com base no sistema inglês, né, dos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, uma constituição prescrita que determina o Estado federal, já na Inglaterra não existe, aquilo que eu falei para vocês antes, né? Então, nós temos que ter um respaldo, né, dentro da lei. Por isso que a lei é importante. E, E é professora, difícil. Oi. parece que, assim, pela minha percepção, que ser advogado aqui no Brasil, você precisa de muito mais. Não, é claro, a professora falou que lá eles têm um estudo intenso, eles têm uma vivência intensa, mas aqui muito bem organizado, eu percebi, Constituição, LINDB e assim vai, todos os outros códigos. Mas parece que é um pouco mais complexo, né? Precisa realmente de uma dedicação e até de uma questão, como que eu posso, didática também, né? É uma impressão também, não sei se é isso. Não, é isso mesmo. Você precisa adquirir argumentos, é um estudo profundo do direito, porque senão você perde qualquer causa, porque tem muitas interpretações, você vai interpretar. E se você não tiver um histórico, né, da sua formação, você vai se perder até na hora, se você tiver que se defender você mesma. Então, você tem, lógico que o direito, ele é amplo, que vocês vão estudar, não dá para você saber profundidade de todo o direito, por exemplo, do trabalho, penal, né, o civil, internacional, tributário. Então, você vai se especializar depois. O que vocês estão fazendo, o direito de 5 anos, é estudar um pouco do todo, mas é tão intensa a literatura do direito que você fala, pô, mas como que eu vou aprender tudo? Não dá para aprender tudo. E eu fiquei, quando eu comecei a estudar direito, eu só entendi quando eu fui para Salamanca e vi aquela biblioteca, só para vocês terem uma ideia, o tamanho da biblioteca, que ela é bem antiga, acho que é 5 vezes, só a biblioteca, 5 vezes a Anhanguera que a gente tem aí, só a biblioteca. E eu fiquei assim, encantada, falei, gente, mas é muito estudo, tem muitos casos já julgados, e você vai pesquisar. Eu fiquei uma semana, não vi uma terça parte de tanta coisa que tem. Então, realmente, vocês estão estudando, depois vocês vão escolher qual área que vocês querem seguir. Aí vocês vão fazer um estudo mais aprofundado sobre aquela área específica, porque agora é geral. Vocês estão tendo contato com vários tipos de direito nesses 5 anos. E depois vocês vão começar a se encantar por determinada, né, disciplina que você quer se aprofundar. Por exemplo, quando a gente fala da história, né, do direito, que são os fundamentos da minha disciplina, tem 2 filmes que eu sempre falo para vocês assistirem, que é o Rei Arthur, né? E tem um filme que é muito famoso também, do Napoleão, que é o trabalho que vocês vão fazer, né? Quem foi Napoleão Bonaparte? Né? Por que que ele participou da Revolução Francesa? Tem ligações que ele criou o código, né, de Napoleão, que até hoje a gente utiliza esse código. O que que aconteceu? O Napoleão foi uma pessoa frustrada na questão de relacionamento humano, falando a particularidade dele. As 2 esposas dele traíram ele, e aquilo chocou muito ele. Então ele foi estudando, estudando, ele foi mudando a forma dele, e ele falava mal do casamento, né? Então é muito interessante quando você começa a ter acesso à vida dele e o que ele fez, né, na Revolução Francesa, qual a importância que ele tem, né, dentro do mundo ocidental, e principalmente pela codificação dos códigos, né, do código que ele fez. E tem reflexo no nosso Código Civil brasileiro, que foi de 16 a 2002. Então, acho que seria interessante, né? Eu sempre falo isso, eu sei que é muita coisa, às vezes, que eu falo para vocês, mas eu estou jogando a semente, aí vocês vão vendo qual que é melhor para vocês.
né? O que que vocês acham que mais importante vocês estudarem? Mas vocês têm que ter a base, né? Que a gente está falando hoje do Common Law e Civil Law. Então, se eu perguntar qual a diferença, né? Por exemplo, de um e de outro, né? Então, uma coisa vocês saberiam já responder hoje no texto. Depois eu vou dar umas questões mais complexas para ver se vocês realmente entenderam ou não, né, a diferença de um de outro, né? Porque é difícil encontrar características do common law no Brasil devido à forte tradição baseada na lei escrita. A gente é na lei escrita. Então, existem no país a Constituição Federal, como eu falei, os códigos, estatutos, decretos, portaria, tudo isso é uma herança baseada no sistema do civil law, né? E apesar disso, nas últimas décadas, o Poder Judiciário, ele tem sido um certo protagonista na sociedade, né? Em razão de algumas decisões polêmicas, como no caso da prisão em segunda instância, que gerou bastante debate. Esse é um exemplo, né? Então, outro exemplo que pode basear no sistema de precedentes é a súmula vinculante, né, que foi criada após a inserção do artigo, acho que é 103 da Constituição Federal de 88, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante a decisão de 2/3 dos seus membros, após retiradas decisões sobre matéria constitucional, e aprovar a súmula que, a partir da publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos, né? Então, tem algumas coisas que foi inserção, né, do common law no direito brasileiro, mas apenas a evolução natural do sistema jurídico nacional é dentro, né, do civil law. Então, o common law é bastante diferente do civil law. É pouco teorizado e baseado nos precedentes e nas tradições, se a gente for definir. Então, um dos principais motivos é sua natureza contínua por não ter sofrido ruptura institucional, né, ocasionada pelas revoluções daquela época. Então, não é possível dizer se um sistema é melhor ou pior, pois cada sociedade responde ao seu próprio direito. Então, não adianta a gente falar, não, prefiro esse, prefiro aquele, porque vai depender, né, de como aquele país, né, ele vai pelas tradições. Então, é importante a gente saber disso, né? Então, por exemplo, quando você fala da codificação, né, que é um movimento jurídico aparecido no Ocidente, no século também, em função do qual os direitos ocidentais, quanto à forma, se dividem em direito continental ou direito codificado, que compreende um grupo, né, o grupo francês, tendo por ponto de partida o Código de Napoleão, né, e um grupo, né, alemão, é o sistema de common law, ou do grupo anglo-americano. Então, por isso que a importância desse trabalho que vocês vão fazer, que vai pegar a disciplina de hoje e a disciplina da próxima aula, e vai ficar mais claro para vocês. Então, o movimento, apesar de não ser muito antigo, pois data de pouco mais de um século, foi conhecido desde a antiguidade. Então, a história do direito romano processa entre duas codificações, a Lei das 12 Tábuas e do Corpus Juris, né, de Justiniano. Então, existem essas codificações famosas. Até bem pouco tempo era tido o Código de Hammurabi como a mais antiga codificação. Entretanto, em 1948, outro código mais antigo foi descoberto, que esse código não é falado muito, que é o Urnamo. Não sei se vocês já ouviram falar desse código. Ele é da antiguidade, mas ficou mais famoso o Código de Hammurabi. Então, pode-se dizer que na civilização europeia ressurge, né, no século XVIII, o movimento codificador. Então, não se manifestou, a princípio, em códigos, mas em compilações, isto é, reunião de leis esparsas ou de costumes. Só em 1804 surge o primeiro código moderno, o de Napoleão. Então, o que significa esse movimento? Significa a tendência para enfeixar a lei toda, a matéria jurídica, em regra, uma parte do direito, de modo a dar nessa parte unidade de tratamento jurídico às relações jurídicas que dela brotam. Tal lei se denomina código. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, quando vocês estudarem o direito trabalhista, tem a consolidação das leis trabalhistas,
não é código, eles foram fazendo que nem aqui, eram leis esparsas, e ele foi, né, acumulando, juntando, e se formou a consolidação das leis, né? Então, a codificação, como movimento jurídico, não é feitura de um código. Muitos países que pertencem ao sistema de common law têm alguns códigos. Significa, sim, adesão ao direito escrito, ao direito codificado ou legislado. Nesse caso, em códigos estão os principais ramos do direito. Então, a codificação, ela não só unifica o direito, dando em lei toda a matéria jurídica, como também apresenta de forma orgânica, sistemática, em virtude de suas regras, observarem princípios gerais informativo do todo. Olha que maravilha quando você pensa em códigos, né? Porque ela tem a lei, está lá escrita, não tem como você negá-la. Então, eu acho que é fundamental essa codificação, né, com essa legislação que era dispersa, então ela tem um tratamento jurídico novo a partir dessa codificação. Então, partindo da França, atingindo a Alemanha, o movimento codificador ganhou a corrida com o direito comum, direito romano, adaptado, né, às condições europeias, pelos juristas europeus, desde a Idade Média e com direito, né, que era o direito costumeiro. Países como a Inglaterra e os Estados Unidos, que não aderiram a esse movimento, de certa forma, sentiram a necessidade de, oficialmente, unificar o direito. Na Inglaterra, escreve Coglio, que é sabido que os juízes se fundam nas chamados precedentes escritos, que se encontram em coleções e livros. Por isso que eles estudam bastante. A codificação jurídica é o ato de reunir todas as leis que regem um dado assunto num único código. Um código é uma lei em sentido material. Então, traz a disciplina fundamental e completa do ramo do direito de que trata. Contudo, a sua unidade legislativa é afetada pelas leis acessórias ao código, chamada de leis extravagantes. Então, tem leis que eles vão incluindo porque vão aparecendo, né? O mundo foi evoluindo e vai mudando também os casos, mas tem situações que ocorreram no passado e continuam ocorrendo, como matar. Desde que o mundo é mundo, sempre houve um matando o outro, né? E continua. Se a gente analisar, por que não muda? Porque tem coisas que permanecem, né? A sociedade só muda as pessoas, vai se renovando, mas elas vêm com características, né, de agressividade, de transtorno, e tudo isso vai abalando, né, o mundo jurídico de tomar essas decisões. Então, esta jurisprudência escrita, né, que é o case law, é uma espécie de código sobre a outra forma. Nos Estados Unidos, os precedentes judiciais predominantes, assentados e tradicionais sobre determinadas matérias jurídicas, estão sendo compilados. Aqui é uma palavra que compilados que significa restatement. Então, as grandes codificações, através dos atos legislativos ou de ações dos juristas, penetraram em países para os quais elas não foram ditadas. O mais conhecido fenômeno de recepção de direito estrangeiro, mais conhecido e mais importante para nós, ocorreu na Idade Média, na Europa, em que era respeitado o direito de uma sociedade moribunda de um império desaparecido, isto é, que era o direito romano. Então, é a recepção do direito romano que sofreu adaptação no mundo medieval. Então, o direito romano, olha a importância dele, né? Que ele teve para a nossa história. Então, o conceito de código, né? Que quer dizer tábua, prancha, de madeira. Existem textos de Sêneca em que se explica que por esse motivo é que se chamava de códice as tábuas da lei, porque eram realmente escritas sobre tábuas de madeira. Então, no passado, era essa forma, né, como eles escreviam. Então, o termo significava, portanto, o material em que se escrevia a lei, mas depois passou a designar a própria lei.
independente do material em que estivesse escrito. Então, chamamos código, por exemplo, a grande laje de pedra, né, em que Hammurabi mandou gravar há 400 anos as leis do seu império, e chamamos igualmente de códigos as antigas coleções de leis. Mas a semelhança é apenas de palavras. Sobre o ponto de vista cultural, as antigas coleções de leis e os modernos códigos são realidades completamente diferentes. A coleção é uma simples reunião de materiais dispersos, agrupados com certa ordem, na intenção de facilitar a consulta e o uso prático. O código não é isso. Ele pretende representar um sistema homogêneo, unitário, racional, aspira a ser uma construção lógica, completa, erigida sobre o alicerce de princípios que se supõem aplicáveis a toda a realidade que o direito deve disciplinar. Então, vocês observam que tem as nomenclaturas, mas o significado, quando a gente entra na profundidade, a gente percebe o grande valor do que é ser um código. Porque o que é o código? Ele reúne em um só texto disposições relativas a uma ordem de interesse, podendo abranger a quase totalidade de um ramo, como o Código Civil, ou alcançar apenas uma parcela menor da ordem jurídica, como é a situação, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, que vocês terão também uma disciplina só falando do Código de Defesa do Consumidor, que é bem interessante esse código. Então, não é a quantidade de normas que identificam o código, podendo este apresentar maior ou menor extensão. Há leis que são extensas e que não constituem códigos. Fundamental é a organicidade, que não pode deixar de existir. Então, o código deve ser um todo harmônico em que as diferentes partes se entrelaçam e se complementam. Então, as partes que compõem o código desenvolvem uma atividade solidária, há uma interpenetração nos diversos segmentos que o integram, daí dizer-se que os códigos possuem organicidade, porque foram organizados por grandes juristas, né, o nosso código. Do ponto de vista técnico, pode-se distinguir código de consolidação e compilação. Por código, entende-se lei nova sobre vasta matéria jurídica, enquanto por consolidação, uniformização de um direito pré-existente, esparso, fragmentário, como, por exemplo, entre nós, a consolidação das leis civis de 1858, de Teixeira de Freitas, que abriu caminho para a codificação do nosso direito civil. E a compilação deve-se entender a redação na forma escrita de costumes e leis, muitas vezes adaptadas à época em que são compilados. Então, os códigos da antiguidade eram mais compilações do que propriamente códigos. Então, a mais importante compilação é o Corpus Juris Civilis, que até hoje é falado no nosso direito. Então, o objetivo tanto da codificação como da consolidação e da compilação é o mesmo, unificação do direito. Mas o processo histórico, a consolidação antecede a codificação. Entretanto, não se conclua que o código seja obra perfeita. Os códigos ficam velhos, começando a ser emendados por leis dispersas, chegando a um ponto em que deve ser substituído por outro, por não mais atender às suas finalidades e por ter se transformado em colcha de retalhos, em virtude das novas leis que lentamente o reformarão.
Então, essa palavra aqui, você fala colcha de retalhos, realmente, tem o Código do Processo Penal, ele precisa ser atualizado, mas até hoje ninguém mexe. Por quê? Porque se mexer vai dar muitos problemas. Então, eles vão fazendo colcha de retalhos, vão fazendo emendas, né? Vão agrupando outros dentro do código. Eu não sei quando será realizado essa mudança. Nós temos um professor, o professor Maurício, ele é do Código Penal, Processo Penal, né, da disciplina, e ele fala que ele já está esperando há muitos anos, e até hoje não acontece, porque os códigos ficam velhos, o mundo vai mudando. E aí, velho, a gente fala assim, sem dar solução aos problemas jurídicos, de acordo com a consciência jurídica dominante. Então, o código se torna uma caricatura do direito. Professora, Oi. no slide que a senhora acabou de trocar agora, a senhora podia só me dar uma explicação aqui, no processo histórico, no caso, a consolidação antecede a codificação. No caso, é a consolidação das leis, as leis precisam estar consolidadas em conformidade ali, para depois ser codificada, é isso ou não? Porque a consolidação, eles vão o quê? Vão agrupando as leis que estavam dispersas. Mas para você codificar, ela primeiro o quê? Por isso que fala, no processo histórico, a consolidação antecede a codificação. Porque, imagine, você tem um monte de leis dispersas. Você tem que primeiro fazer uma consolidação para depois vir a codificação. A codificação vem depois. Então, a importância, por aquilo que eu citei do consolidação das leis trabalhistas, elas já existiam de 1856, quando o Getúlio Vargas, na época, ele falou, nossa, mas existem várias leis, elas estão dispersas, então, antes de codificá-las, vamos fazer uma consolidação de tudo aquilo que já existe, para depois você codificá-las. Então, no direito, você vê que tinha alguns costumes, mesmo no Código Civil, Penal, então eles tinham que consolidar para depois colocar em formas de código. Vocês não têm o código? Vocês já estão trabalhando com o Código Civil, né? Eu acredito que sim, e a Constituição, né? As duas disciplinas. Sim. Vocês têm algum artigo que vocês já, se falar de tal artigo do Código Civil, vocês conseguem identificar, ou da Constituição? Como que vocês, não é para decorar, mas vocês lembram de um código que é importante, um artigo? Na Constituição, sim, que eu acho que é onde tem se aprofundado mais até do que o próprio direito civil, mas os primeiros artigos, né, das garantias individuais, né, quando fala do artigo 5º, você já tem aquele monte de inciso que ele abrange muita coisa. Então, isso aí, o professor também é fantástico, o professor Marcelo, ele é um prócer, né, na arte também da docência. Agora, eu digo assim, o ato de, assim, que nem a senhora falou aí, consolidação das leis do trabalho, quer dizer, esse termo consolidar é porque já teve essas leis, elas já têm efeito, já tiveram aplicação? Já, exatamente, já tiveram Sim. aplicação, por isso que funciona, né? Mas só que ela estava dispersa, não estava num lugar só. Porque o importante do direito, você imagine se você tivesse que pesquisar, aparece um caso, deixa eu ver onde que tá ou num código, num papel. Então, eles foram agrupando, né? Vários juristas, não foi só um jurista, foram vários, né? Para poder compor. Mesmo o Código também Civil, ele foi escrito pelo, como que chama aquele jurista que hoje tem o pai dele já falecido, Amaury, não, esqueci o nome dele agora. Ele foi consolidando, mas ele não fez sozinho. Então, sempre é uma reunião de jurista que decide, né, como será aquele código, mas através de consolidações que foram feitas no passado. E aí foi formando, né, a codificação. Por isso que eu Sim. acho que é rico, né, se você pensar que
vão aparecendo leis novas, né? Imagine, o direito, ele tem sempre, ele é muito dinâmico, tem a história, mas eu acho que é tão lindo você estudar o direito, é uma coisa assim que você se sente como cidadão realmente, sabendo que as leis existem, tem leis que se cumprem, tem leis que você fala, né, não se cumpre, mas porque o ser humano, ele modifica algumas coisas e ele vai interpretando de uma outra forma, né, você vê mesmo no STF, quando um vai julgar um caso, cada um enxerga de uma forma. Então, é importante também estudar, assistir esses programas, né? Porque você vai vendo quem é quem e qual o nível de conhecimento que eles têm. Para você chegar a trabalhar lá no STF, você tem que ter um grau de conhecimento abrangente, grande. Você não pode entender só de uma, né, de um assunto. Você tem que estudar muito mais. Por isso que demora. Você precisa fazer o exame da ordem, porque para garantir que você realmente sabe. E ali é o individual. Essa é uma das razões que eu gosto de fazer o trabalho também individual. Eu geralmente faço sempre nos bimestres, um em grupo, mas a maioria eu faço individual, porque ali a pessoa está se doando, ela está mostrando o que ela é capaz de fazer, e não ficar, né, sobre, né, um outro aluno que talvez se destaque, tem maior conhecimento. Eu consigo enxergar isso, né? Qual o entendimento? O que ele está lendo? O que ele está vendo, né? Então, é interessante essa discussão entre nós aqui no grupo, porque vai compondo, né, o seu estudo. Os professores que vocês irão conhecer, que existem outros professores também que darão aula para vocês, e aí vocês vão chegar à sua própria conclusão, né? Porque estudar é isso, é o tempo todo. Hoje, como nós estamos estudando um pouco da Inglaterra e Common Law, mas não tem como falar de Common Law e não falar de Civil Law, e na aula 3.3 vai falar novamente, mas dá uma outra, eu coloco de uma outra forma, só para poder realmente garantir que vocês fixaram o conceito, né? E aqui fala da codificação do direito e o constitucionalismo que vocês estão aprendendo com o professor Marcelo, mas na minha disciplina vai entrar, né? O direito, que nem falar assim, o direito público e o direito privado, que a gente vai ter um debate. Hoje eu vou passar só os ramos, né, do direito, que vocês já devem ter tido na aula do professor Marcelo, isso, né? Direito público e privado, vocês já tiveram? Já tivemos. Já tiveram, né? Mas vocês fizeram alguma apresentação ou não? Não, só estudamos. Só estudaram, né? Então, agora eu vou tentar colocar em prática isso, né? Que vocês vão, até no finalzinho eu vou já distribuir quem que vai falar o quê, e aí nós vamos aprofundar um pouco mais, né? Porque aqui na nossa história fala da evolução histórica, da antiguidade, né? Começa do século até o século V. Então, a lei do Senhor, que era dos hebreus, profetas, né? Fiscalizar os atos governamentais que extrapolassem os limites bíblicos, democracia, né? Cidades, estados gregas, né? E aí você vem a Carta Magna, né, de 1215. Então, tudo isso aqui é uma evolução. A Idade Moderna, que, só para vocês terem uma referência, né, de quando começou, 1789, pactos e forais ou cartas de franquia, aí tem as terminologias, né, o Bill of Rights, que também a gente vai falar um pouquinho mais, aí vem a Constituição norte-americana de 1787, a francesa, tudo isso foi tendo influência também para o nosso constitucional contemporâneo, né, o totalitarismo constitucional, o dirigismo comunitário, constitucionalismo globalizado, direitos de segunda dimensão, direitos de terceira, né, dimensão, que é fraternidade, solidariedade. Aí vem consolidação dos direitos de terceira dimensão, né, aí José Roberto Dromen, que ele fala verdade, solidariedade, continuidade, participação, integração, universalidade. Cada autor vai colocando as suas, né, referências. E aí tem a constitucionalismo, soberania, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, né, no artigo 1º, parágrafo único, que isso aqui todo mundo já conhece. Aí vem democracia representativa, democracia direta, semidireta ou participativa, o sistema híbrido,
Aí vem soberania popular, exercício do poder de forma direta, então tem os plebiscitos, tem os referendos, iniciativa popular, tudo isso vocês estarão estudando, né? E quando você vê aqui, ó, plebiscitos ou referendo, né, tá no artigo 3º, nas questões de relevância nacional de competência do Poder Legislativo ou Poder Executivo, é no caso do 3º parágrafo do artigo, né, 18 da Constituição Federal. O plebiscito é o referendo, são convocados mediante decreto legislativo, por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das casas do Congresso Nacional, de conformidade com essa lei. Então, aqui na Constituição, é importante fixar esse artigo, né, que ele é muito falado também. Gostaria depois que vocês até anotassem, né, assim, no caderno de vocês, esse artigo, para vocês também darem uma pesquisada, não é para decorar, mas para pegar, saber o que é, né, porque a gente só aprende quando a gente pesquisa e quando a gente faz. No caso aqui, esse exercício que eu iria fazer, a gente iria na biblioteca. Eu gosto muito de levar os alunos à biblioteca, e a gente, com a Constituição na mão, a gente faz várias atividades para fixação, porque só leitura a gente não fixa, né? Então, exercício, então eu peço para que vocês dêem uma olhada, não sei se vocês têm a Constituição, ou tem no Google, vocês conseguem pesquisar esse artigo, né, 49, e tem as experiências, né, de plebiscitos, referendo. Então, tudo isso aqui fala do artigo que a gente não vai falar agora, né? E aqui eu tenho um estudo de caso que eu gostaria de que a gente falasse sobre isso, né? Vamos ver como que vocês analisariam, né? Então, por exemplo, Flávia e Aline, 2 alunos iniciantes do curso do nosso direito, entusiasmados com os estudos jurídicos, discutiam sobre a forma como os diversos países organizavam suas justiças, a fim de obterem solução dos conflitos sociais que inevitavelmente surgem todos os dias. Flávio defende a tese de que um sistema de direito tem que se basear na vontade de quem faz a lei, que são legisladores, prevendo situações futuras, sendo que o juiz caberia tão somente aplicar as regras produzidas por estes. Já Aline, por outro lado, entende que só diante do caso concreto é possível construir as regras, ou seja, a posteriori, pois cada caso tem suas particularidades. Além do mais, Aline entende que os juízes são mais confiáveis, enquanto Flávio defende a tese de que o legislador democraticamente escolhido pelo povo é que deve produzir as normas. Diante dessa situação, qual é o posicionamento de vocês? Aline e Flávio, cada um tem uma interpretação. Só um minutinho, professor. Tá. Então, Professor, acho que isso se refere muito naquela pergunta que você falou, que você fez, né, sobre common law e civil law, na verdade, né? E assim, trazendo para nossa realidade aqui no Brasil, eu até concordo com a Aline, de que cada caso tem a sua particularidade, só que se torna muito relativo o entendimento dessa particularidade. Como você mesmo disse, que o seu entendimento pode ser um e o meu entendimento pode ser outro. Eu acho que tornaria muito relevante a decisão do caso. Acho que eu concordaria um pouco mais com o Flávio, que a regra, já tendo a regra escrita com a nossa Constituição rígida, ainda tem brecha para diversas interpretações. Imagine que se fosse deixar ao ponto de vista somente de um juiz de analisar o caso ou não. Tá. Esse aqui vocês concordam? Professora, eu acompanho o relator aí, viu, o Cleônio? Sim, também concordo com a opinião. Você concorda também, né? Tá. É prudente, né? Sim, professora, prudente, mas deixa eu fazer uma observação. Mas, assim, pelo fato de o juiz também decidir com o entendimento dele, eu acho que entraria uma questão também, ele decidiria, mas também conforme a vivência dele. Talvez, será que a religião
ou os costumes e a moral dele não entra nessa questão da decisão? É um questionamento, assim, só para deixar no ar. Não, sim, com certeza você realmente pontuou bem, assim, foi bem assertiva nisso, né? Realmente as pessoas vão julgar de acordo com sua vivência, né? A experiência, só que pode ser um caso isolado também, né? Se ele tem aquela vivência um pouco mais limitada, a religião pode também interferir, né? Então, acredito que realmente isso que você está colocando, ele procede mesmo, com certeza. Agora, tem uma questão aqui que, quando fala assim, né, só voltando ali para o caso, né, dele, do Flávio e da Aline, o direito canônico aqui, você acha que ele está implícito ou explícito? Ele aparece em algum momento? Ou não? Acho que não, professora. Acho que não, né? Mas e por que que a Aline colocou essa questão aí? O que fez ela pensar nisso? Professor, eu acho que ela foi mais aí, como a senhora falou aí da Comulau, eu acho que ela foi mais naturalista do que positivista. Eu acho que foi isso que levou, assim, a ordem natural das coisas, alguma coisa nesse sentido, porque eu, particularmente, se tudo isso baseado no meu processo e de outros amigos que eu tenho e tal. Não dá para confiar, porque, assim, infelizmente, eu já fui a favor da prisão em segunda instância, mas no sistema aqui está todo corrompido também. Tem muito, a segunda instância aqui é muito corrompida e tem muita reforma, ainda que quando chega no STJ, que ele não é um tribunal para discutir mérito, ainda tem, principalmente aqui em São Paulo, tem muita reforma de sentença aqui, através até dos agravos de instrumento, porque parece que aqui é uma regra, né? A negativa sempre do agravo de instrumento, né? Parece que é o praxe. Você entra com os embargos, nega, e chega lá na base do fórceps, o processo consegue ir para Brasília, né? Porque tem muita reforma aqui em São Paulo, então não dá para confiar nos desembargadores aqui. Eu vivi no meio policial muito tempo, da Polícia Civil, e a gente sabe que o dinheiro ainda é a mola mestra dos tribunais. Isso é uma grande verdade. A gente não gostaria de ouvir isso, mas tem gente que defende não, que isso não acontece, mas acontece, gente. Quem tem pessoas envolvidas no meio, no escalão alto do meio jurídico, sabe que isso acontece muito, mas o advogado, às vezes, ele vai defender, por exemplo, ele vai falar assim, não, podem falar todas essas coisas, mas a gente vai seguir a lei, está aqui na Constituição. Então, às vezes, ele não quer discussão, mas eu acho que a discussão, ele é produtiva e ele ajuda você realmente compondo o seu repertório de conhecimento, né? Porque você já teve essa vivência, você já vivenciou, e não dá para confiar mesmo, né? Então, isso que a Andressa colocou, perfeito. Então, ela foi além daquilo que ela está enxergando dentro do texto. Então, o advogado, a capacidade dele de pensar fora da caixinha, né? Dentro da lei, você vai olhar, mas você vai colocando, né? Quando ela fala que o juiz, né? Dentro do entendimento dele, conforme a vivência dele, e pode entrar alguma coisa realmente da parte mais religiosa, sim. E outras coisas, né, que ele vivenciou, ele acredita. Então, tem gente que acredita até na sua própria mentira, né? Você fala tanto, tanto, tanto que você fala que aquilo é verdade. Então, vai criando, né, argumentos para ilustrar o caso, né? Porque Então, aqui o livre convencimento, professora, ele não pode se confundir com o idealismo de ninguém, sim. né? Eu acho que, por exemplo, assim, muita gente é contra o aborto de modo geral, né? Até em virtude de estupro
o anencéfalo, eles acham que não, que só Deus que pode tirar a vida, e não é só Deus que pode tirar a vida. Morre gente todo dia, a doença tira a vida dos outros, bandido tira a vida dos outros. Eu sou realista, né? Então, eu sou de uma religião que prega a vida, mas eu tenho muita gente dentro da minha religião que é contra qualquer tipo de aborto. Mas enquanto isso não acontece na sua família, enquanto você não tem ninguém da sua família que é vítima disso, eu não tive ninguém, mas você não tem ninguém que é vítima de estupro, que engravidou, e que não pode porque é Deus que tira a vida. Então você vai ter que conviver com um filho objeto de uma violência, né? E outra coisa, eu já ouvi gente falar que criou filho decorrente de estupro. Olha, é muito altruísmo para mim. Eu não tenho essa elevação espiritual, né? E moral para falar que eu iria que Deus o livre acontecer isso com a pessoa próxima minha, com a minha filha. Eu ia falar, não, você vai ficar com o filho aí porque nós somos de Candomblé e por causa de Oxum, e você não pode abortar, que a vida é isso. Não, 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 não. Eu acho que a mulher tem esse direito. A mulher, isso assim, você não pode tornar isso como regra. Ah, engravidei, não quero mais e vou tirar. Aí não. Aí, senão vira bagunça, né? O SUS vai ser como? Tem tanto método de prevenção, agora a pessoa fala, não, eu sou cristão e a pessoa não. Não, eu acho que isso aí não funciona. Por isso que tem que estar no papel mesmo, que é para o juiz não achar que no livre convencimento dele, ele pode decidir de qualquer forma. Realmente tem bastante, cada um, assim, tem bastante controvérsia com relação a esse assunto, né? E cada um vai realmente, se não acontece na sua família, você não consegue, às vezes, mensurar, né, o sofrimento daquela pessoa. Mas é um assunto que a gente discute, assim, em direitos humanos, né? Que é bem interessante também, de como você se posicionar diante dessas tragédias, né, que morre gente de vários, né, não só de coronavírus, que agora só todo mundo está falando, parece que não existe outros tipos de mortes, né, que estão acontecendo, enfim, a gente tem que realmente ficar muito atento a essas coisas que vão acontecendo. Bom, tem uma questão aqui que vamos ver se vocês conseguem responder, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor, sobre o common law que nós falamos, né? Se você pensar que o sistema common law é o que vem a ser o sistema civil law, também chamado de sistema romano-germânico. E agora ficou muito grande, não vai dar para vocês verem as questões aqui. Vou colocar 18. Como por exemplo, dessas alternativas... Professora, deixa a tela inteira, que aí fica mais fácil para a gente visualizar. Tá. Não está inteira? Não, tá aparecendo o PowerPoint, tá aparecendo tudo. Nossa, mas, porque se eu colocar, por exemplo, aqui, ele está aparecendo, aparece inteira? Assim tá bom, Não, ajuda não? dá para enxergar, assim dá para enxergar. Tá. Então, aqui, vocês têm que escolher uma alternativa diante daquilo que que a gente conversou agora. Então, por exemplo, quem defendeu a tese usada pelos adeptos do common law e quem defendeu a tese usada pelos adeptos do civil law? Por quê? Aqui era aquela questão que a gente estava falando do Flávio, né? Flávio defende a tese do civil law porque ele acredita que com as leis feitas pelos legisladores é bem mais simples prever a situação futura. Você acha que o pensamento dele está correto aqui? Eu acho que sim. Tá. Então, aqui está assim, está correto. Aline defende a tese do common law porque acredita que, mesmo tendo leis definidas, cada caso pode ser tratado de formas diferentes, sendo o caso analisado pelo juiz. Sim, também. Sim, também, né?
por que se usa a denominação sistema romano-germânico? Porque havia prevalência de 2 sistemas, dominado e dominante. O germânico, técnica pública de julgamento, e o romano, técnica oral processual. Concordam com isso? Eu concordo. Concorda, né? Então, qual dos sistemas se vincula à tradição jurídica portuguesa e, por consequência, à tradição jurídica brasileira? A portuguesa nós não falamos, mas a brasileira, qual que é? Deixa eu só pegar aqui. O romano, né? O romano, tá. E qual, se a gente pensar aqui, se eu perguntar agora, qual a diferença do common law e civil law? O que vocês responderiam? Common law e costumes. Civil law, leis, seria isso? Exatamente, vocês pegaram bem. Quando você fala de assim, simplificando, costumes e leis. Aqui, vocês acreditam no Brasil, né, teria que ser leis, né, não, como law não funcionaria muito bem, mas tem os seus motivos. Se você tivesse que defender o common law no Brasil, que tipo de argumentação que vocês utilizariam? Mesmo não acreditando, mas qual seria o argumento de vocês? A senhora pode repetir de novo a pergunta, por gentileza, professor? Que eu estava lendo aqui, acabei. Se você tivesse que defender no Brasil o common law, ao invés de civil law, porque no Brasil o sistema é civil law, mas se você tivesse que defender o common law, qual tipo de argumentação você utilizaria se você tivesse numa audiência? Dessas 4 alternativas? Não, geral. Não. Geral. Você está no lugar, você sabe que no Brasil funciona o civil law, mas naquele caso você teria que defender o common law. Pense em alguma coisa assim, você tem que defender o common law. Que tipo de argumentação você utilizaria? Eu vou esperar alguém ver se fala alguma coisa também, que é para não ficar um monólogo aqui também, professor. Eu também vou esperar os amigos. E agora? Eu acho que você tocou numa ferida agora, porque é muito fácil você apresentar um argumento sobre aquela coisa que você acredita, né? Aí é aquilo que você mesmo disse, tentar tirar a gente da caixinha, né? É um pouco mais difícil você apresentar um argumento sobre uma coisa que você não acredita e, por exemplo, no muito dos casos, igual o meu, você nem enxerga o Brasil numa postura dessa. É um pouco difícil mesmo essa pergunta. Exatamente, mas por que eu estou colocando dessa forma? Porque em alguns momentos que vocês terão que fazer, vão participar de uma audiência. O professor Marcelo sempre faz um simulado, ele leva, né? Não sei como vai ser agora, mas a gente está previsto fazer lá na Anhanguera mesmo, lá no auditório. E ele vai dar um caso e você vai ter que defender. Só que depois ele vai inverter o caso. E aí que fica a situação, ninguém sabe o que falar. Porque se você não acredita, é difícil falar em alguma coisa que você não acredita. Mas advogados, eles não defendem bandido, eles não defendem estupradores, eles defendem várias coisas. E você tem que, mesmo você não concordando. Então, qual tipo de argumentos que a gente teria? Eu acho que eu tentaria pegar alguma jurisprudência, professora, para poder ter uma base no que eu iria falar, né? Correto. Então, nessa questão aqui, você pode, se você vai pegar não só uma, mas você tem que pelo menos pegar umas 3 e ver um caso semelhante, estudar e analisar para você poder ter argumento suficiente para você defender aquela causa, mesmo você não acreditando. Ô, professora. Oi. No caso aí, eu acho que, assim, ainda que eu não acredite naquilo, eu empregaria o princípio da analogia, né? Analogia, tentando extrair de uma outra situação, ainda que diversa daquela,
alguma coisa, algum fundamento ali para poder defender a pessoa. E aí você concorda que tem que ter, para ter isso, precisaria fazer o quê? No caso, falou o Cleone aí, você tinha que ter o conhecimento, pelo menos, da jurisprudência, né? Porque para você citar um caso análogo, você tem que conhecer dele para poder discorrer dele. Porque, assim, a Constituição, vamos dizer, o devido processo legal, vamos aqui nas nulidades processuais, que é a área que eu atuei mais tempo, assim, na polícia, né, que é sempre acusando. A gente fala muito aí da individualização de conduta. O meu processo, ele tem 5 vícios insanáveis, né? Eles são todos passíveis de nulidade. Quando eu vi o julgamento acho que foi na operação Satyagraha, lá da Polícia Federal, acho que envolvia o banqueiro Daniel Dantas. O Gilmar Mendes, por mais que eu não goste dele e tudo, mas ele é um baita constitucionalista. Ele, de Constituição, ele entende, a gente pode falar o que for, mas ele, então, que mude, que faça uma emenda na Constituição. Eu não gosto dele, mas o cara é conhecedor demais. Então, ele anulou todo o processo por conta da falta de individualização de condutas. Mas esse caso, no meu caso, é assim, até por analogia, foi entre esse caso do Daniel Dantas e tantos outros, né, da esfera criminal, o juiz não fez nem menção a isso, né? E o processo seguiu. Né? Então, eu acho que nesse caso aí, o fato da condição pecuniária do Daniel Dantas e a minha serem muito distintas, a analogia não foi aplicada. E não há, eu acho que deveria também haver eu acho que se muitos entendimentos, como a senhora disse aí, da acumular, né, que às vezes é baseada em muitos, os costumes ali, as coisas que acontecem no dia a dia, eu acho que se tivesse mais súmulas vinculantes, né, e alguns casos tivessem repercussão geral, muita coisa seria evitada, porque se você for analisar as coisas tão evidentes, caso a caso, acontece todo dia aí e vira essa bagunça de entendimento. Eu penso assim. Professora, Oi. Se fosse para defender o common law hoje em dia, por exemplo, independente de casos, igual a senhora perguntou para a gente, fosse para defender ele em tese, acho que eu me apegaria pelo caso de que é o seguinte, a nossa Constituição, ela está no topo, sim, isso é um fato, porém ela é um pouco antiga. Por isso que tem diversas interpretações, porque nem tudo que se passava naquela época é exatamente como se passa hoje. Então, tem diversas interpretações. Então, nesse caso, o common law seria um pouco melhor, porque teriam muitas jurisprudências que se aplicariam melhor em casos hoje em dia do que a própria regra escrita que está lá, que por ela ser um pouco antiga não se aplicaria tanto. Por isso que tem diversas interpretações. Então acho que seria um pouco mais por esse lado. Não sei, Sim, posso ser? Pegou, não? É exatamente isso que eu gostaria que se chegasse, né? Por ela ser muito antiga, realmente você teria um argumento suficiente para neutralizar, né, a situação. Então, tem mais jurisprudência nessa questão aí. Aí você poderia apresentar, já que você estudou a jurisprudência, apresentar um caso, dar um exemplo e aplicar naquele caso que você está defendendo. Perfeito. A própria segunda instância, professora. Oi? A própria segunda instância, na Constituição, está dizendo lá que a prisão só após o trânsito em julgado, não é isso? É isso. Mas aí, por que caiu por terra depois daquele novo julgamento? Havia um primeiro julgamento já, aí, segundo o Toffoli, por conta da nova composição da corte, é lógico, isso foi um negócio direcionado. Inverteu, quer dizer, quem votou até
a favor na época, o próprio ministro Celso de Mello e o Gilmar Mendes, eles votaram a favor da segunda instância. Mas Sim. o problema é quando não tem, por isso não dá para confiar, pessoas envolvidas, amigos envolvidos, amigos e amigos, eles mudaram totalmente o entendimento, mas aí voltou a cair de novo por terra, não se prende mais em segunda instância, mas na Constituição nada disso mudou, ninguém quis mudar esse dispositivo do trânsito em julgado. Então, mas passa confiança, quando você vê esse caso, que a Constituição, né, a gente não pode falar muito dela, mas dá para confiar na Constituição diante disso que aconteceu? Não, de jeito nenhum, porque aí vão mudar 2 ministros, o Fux vai assumir. Supor que o Celso de Mello saia, o Fux vai assumir o ano que vem, aí ele fala, como já mudou, sai o Celso de Mello e o Marco Aurélio de Mello, vão entrar mais 2. Aí o Fux falou, vamos levar aqui a baila de novo a questão da segunda instância. Aí toda vez que mudar a composição do STF, aí volta esse assunto de novo, né? Então fica complicado. Então parece mesmo um jogo de interesses. Jogo de interesse e entre o individualismo, acho que foi até a Andressa que comentou. Então, isso, você acaba desacreditando em muitas coisas que está acontecendo, porque tem a lei, tem a regra, mas não se cumpre. Então, é uma coisa que tem pessoas que desencantam com o direito quando compara, fazem esse tipo de comparação, né? Então, só que assim, a gente é um caso, né? Pode existir outros casos, mas nós temos que lutar para que as coisas vão acontecendo. Eu não sei quando vai existir um mundo perfeito, que talvez não exista, né? Só né, muita utopia de você acreditar nisso, mas tem os grandes, né, juristas, mas as pessoas pensam em si próprio, né? Existe muito individualismo na nossa sociedade. E um tentando ajudar o outro, então tem sempre, quebra o galho. Isso acontece no nível até mais baixo. Qualquer coisa que você vai fazer, você não pode me ajudar nisso, né? Então, acho que talvez isso não acabe nunca, porque o ser humano, ele é ambicioso por si só. Ele quer sempre ter o poder, né? O poder, ele emana, né? Sai nas raízes aí do ser humano. É um negócio muito impressionante o que acontece. Então, vocês têm razão, o que vocês comentaram aí, porque eu inverti um pouco a situação, né? Eu vou sempre inverter para ver da onde vocês vão tirar. No primeiro momento, vocês não conseguiram, né, pensar, mas analisaram, aguardaram, mas depois um aí falou, não, vamos ver, eu iria por essa linha. E aí, o que acontece? Se um falou que vai por essa linha, o outro, além de ir por essa linha, ele vai ter outras informações que vai agregar no caso. E aí ele enriquece a discussão. Oi. É o Marcos falando. Oi, Marcos. Só que existe, dentro do ordenamento jurídico, os 2 costumes. Sim. Existem os 2 costumes, e os 2 costumes são claros. Não são muito utilizados. O costume como nos Estados Unidos, mas é utilizado os 2 costumes. Nós comentamos no começo da aula, acho que você chegou depois, sobre isso. Eu estava com problema na minha internet. Oi? Estava com problema na minha internet. Estava com problema, né? Então, nós comentamos que existem os 2, mas o que prevalece mesmo é o civil law. Mas o common law tem casos, sim, tem alguns casos. Isso eu sei, mas estou falando assim que os juízes, normalmente os juízes do civil, no criminal, eles utilizam muito os 2 costumes. Porque envolve muita criança, muita situação que não tem como estar utilizando só um costume. Porque tem casos que não tem, assim, você vai olhar na lei, ela vai ser muito rígida, então tem que ter esses 2 costumes, e geralmente quando envolve a questão, principalmente ou da mulher ou da criança, tem nos direitos humanos,
É utilizado muito isso, né? Mas geralmente, né, prevalece a lei o que está escrito, mas cada caso é um caso, por isso que nós falamos no início, né? Cada caso é um caso. Mas a sua observação é, né, muito importante também de você ter se colocado, né? Agregou bastante para o processo, porque era interessante também a gente trazer alguns casos, né, de assim que acontece para a gente poder comparar também, né? Que tipo de casos, né? A gente pode fazer uma pesquisa também disso para poder aprofundar um pouquinho mais no assunto, porque ele é bem interessante, né? Apesar que nós citamos o caso aqui, que deu até da jurisprudência, que foi o julgamento, né, da segunda instância, mas tem outros que mais de criança mesmo, de mulheres, que a gente pode comentar, até para poder ilustrar um pouco melhor, né? Bom, outra coisa que eu gostaria de realmente confirmar com vocês eu vou preparar alguns questionários, já não vou deixar para o último dia. Hoje nós falamos do Common Law, né, das revoluções liberais, codificação, e para que a gente possa já ir mapeando, né, são vários entendimentos de questões que eu já estou elaborando e vou colocar nas sessões, e eu vou avisar para vocês já irem fazendo, para que a gente possa discutir até em sala de aula também. Como eu disse para vocês no início, a gente tem 7 aulas ainda, né, até o final do semestre. Então, eu gostaria que fosse bem estudado determinados assuntos que a gente vai falar, né, daqui para frente no segundo bimestre, porque no primeiro a gente falou mais um pouco de história, né, dos direitos, agora a gente vai entrar em codificações, nós vamos entrar no Código de Napoleão, nós vamos entrar no direito público privado positivo, né, e vamos também falar do direito defendendo o meu Estado, né, de direito. Tem o direito subjetivo, né, a parte social, tem a filosofia da justiça também, e a hermenêutica, que por isso que a gente vai fazer um debate para quando chegar na hermenêutica, a gente apontar o que ocorreu, né, com cada aluno durante esse processo da aula online, né, que cada um vai ter que defender e trazer um exemplo, não precisa ser extenso, mas cada um vai falar de um tipo de direito, e aí eu vou fazendo as questões, os alunos também poderão fazer, para ser bem participativo. Então, acho que é bem interessante. Oi? Quando já pretende fazer isso? Já a partir da semana que vem. Eu já vou ter... Tem muita gente que não está preparado para fazer uma discussão dessa, não. Tá, sim, eu acho que vocês têm... Lembra, eu elogiei vocês têm condições, sim, eu acho que é bacana. Não, condições, tudo bem, mas assim, para sair da maneira que poderia ser mesmo, pode ser uma boa tentativa. Não, eu acho que é um exercício, porque vocês estão... se fosse presencial, eu já teria feito isso. Né? Presencial seria maravilhoso, seria perfeito. Mas como a gente está assim, eu acho que é bacana a gente fazer esse exercício, porque aqui é um laboratório, né? E vocês estão no primeiro semestre, então é isso que é interessante, porque nos outros a gente faz isso também. E eu sei que na aula do professor Marcelo, nós levamos o pessoal para um espaço fora da faculdade para fazer essa discussão mesmo, né? Foi bem interessante, os alunos adoraram. E ele tinha uma proposta de fazer na Anhanguera, estava até combinado que seria agora em maio, né? Mas aconteceu isso. Nem sei se a gente vai voltar presencial no primeiro semestre, mas teremos outro semestre, porque agora a gente não pode ter aglomeração, porque a gente ia lotar aquele auditório, como nós lotamos o auditório, né, lá em Osasco nós fomos. Então, eu não sei, a gente agora vai ter que se reprogramar, mas vamos tentar fazer, no primeiro momento, daqui a pouquinho, eu só vou finalizar isso aqui, aí eu vou explicar como será e o que tipo de trabalho que a gente realizará. Bom, só para a gente ter essas questões sobre o sistema de precedentes do Common Law, adotado em certa medida pelo novo Código do Processo Civil,
Assinale a afirmativa incorreta. Gente, aqui sempre há uma confusão quando eu deixo, eu não sublinhei, mas se eu negritar, né, eu vou sublinhar aqui, incorreta. Então, quer dizer, tem 4 alternativas, mas só uma que está errada. Qual que vocês acham que estaria errada? Queria que vocês dessem uma lida, assim, mais em profundidade para acertar essa questão. Chegaram a alguma conclusão? Eu acho que é a B. E o restante concorda ou não? Professora, eu acho que é a C. E a Andressa, o Kaique? Acho que é a C também, professor. E a Andressa? Eu acho que é a B. A D? Nossa, Sim. tem bem divergência aqui nessa questão, né? Sim. Por que que você... Peraí, um acha que é a B, o outro acha que é a C, e o outro acha que é a D, é isso? Eu acho que sim, professor. Ninguém está falando, hein? Não, Tô peraí. pensando de novo. Pensa de novo. Então, qual que tem? Quem que acha que é a B? Eu, professora. Só um, então acho que é a B. A C. Eu, Roberto. Kaique. Então, os dois acham a C. E só a Andressa que acha que é a D, né? Não, a B de bola. Ah, B de bola. Tá, então tá empatado. Alguém vai mudar de ideia? Porque, ó, sobre o sistema de precedentes do common law adotado em certas medidas pelo novo Código de Processo Civil, assinale a afirmativa incorreta. Então, vamos lá, B. Não opera com verdades pré-estabelecidas, de validade universal, inflexível, para chegar às conclusões derivadas delas. Cada caso novo é uma experiência e se as regras aceitas, provavelmente aplicáveis, conduzem a resultados que se sente injusto e a regra é reconsiderada. Vocês mudaram? Alguém mudou de ideia ou não? Eu, pelo menos, não, professora. Você continua com a B? Não, com a C. Ah, com a C. Tá. Porque Agora eu tô achando que é a A. essa questão de tipo assim, se o resultado foi injusto, a regra é considerada, eu não é reconsiderada? Eu acho que não, porque se você achou que foi injusto, você apela para outra instância, você apela para o tribunal. Foi esse o meu entendimento. Quando tem, sempre a gente tem que observar, sempre depois da vírgula, pode estar correto até uma parte. Depois da vírgula, a regra é reconsiderada?
Então, aqui nesse caso, a alternativa mais, né, incorreta é a C. Por quê? Porque eles colocam essa vírgula que a regra é considerada nesse caso. Então, porque conduz o resultado que se sente injusto. Então, nessa alternativa, essa é uma questão que caiu no exame da ordem, acho que de 3 anos atrás. E eu trouxe para vocês, para que vocês observassem, né? Qual o entendimento, como é que eles elaboram, né, as questões. Essa aqui, o enunciado, eu coloquei pequeno, mas ele tem uma série de questões, mas o mais importante é essa última aqui. Agora, se vocês olhassem essa aqui, ó, em 1804, Napoleão Bonaparte instituiu o Código Civil Napoleônico, que garantia por lei os valores da burguesia. Entre esses valores estavam as liberdades individuais, a garantia da autoridade da Igreja sobre as diretrizes do Estado e a manutenção dos privilégios aristocráticos, a abolição da servidão e a abolição da propriedade privada e a instituição de comunas rurais, as liberdades individuais, o Estado laico, a proteção do direito de propriedade e a abolição da servidão, a intervenção do Estado na economia, a liberdade de crenças religiosas e a proteção do direito de propriedade. E Napoleão também não instituiu nenhuma modificação no que se refere aos valores burgueses, apenas manteve a mesma estrutura que vigorava no antigo regime. Na realidade, essa questão não é para ser... Oi? Acho que é aí. Você já coloca, você acha que é aí, né? Mas, na realidade, o que nós falamos muito pouco, né, do Napoleão, mas isso aqui vai dar mais para eu informar para vocês o que vocês farão, né, sobre que eu fiz a pergunta no começo. Explique a influência da Revolução Francesa no pensamento jurídico de Napoleão Bonaparte. Isso é uma questão. A segunda, qual a importância da Revolução Francesa para o mundo ocidental e principalmente para a codificação do Código de Napoleão e seus reflexos no Código Civil brasileiro? Tá. Então, na realidade, seria importante vocês fazerem uma pesquisa, mas eu vou deixar essa questão aqui no ar. Porque nós vamos falar, o que nós vamos fazer na aula que vem? Nós vamos continuar fazendo o estudo, né, que tem ainda, vai entrar o Civil Law, como eu disse para vocês, ele foi dividido, aqui era só para falar do Common Law, mas não tem como falar do Common Law e não falar do Civil Law. Nós vamos debater o direito positivo, privado, público, que eu vou distribuir, e nós vamos também falar um pouco do Napoleão Bonaparte, né? Então, no Brasil, né, gente, o Código Civil de 1916 a 2002 reconheceram muitos institutos nascidos pelas mãos do Código de Napoleão. Então, por isso dessa importância de eu estar falando dele. Então, exemplo do princípio da irretroatividade das leis, do direito de propriedade, do casamento, do direito de família e do regime de bens, dentre tantos outros temas que foi mencionado nesse Código de Napoleão. Então, nós devemos toda essa modernização do direito civil a Napoleão Bonaparte. Então, né, como ele tinha, assim, aquela genialidade, ele era carismático com o povo francês, mas ele era odiado pelos seus adversários. Ele teve uma influência avassaladora para a história europeia, né, e até mundial. Então, é importante a gente estudar um pouco o amor do Napoleão pelo direito, né? E você pode observar, ele tem uma frase que ele falava: na minha glória não foi ter vencido 40 batalhas. Waterloo apagará a lembrança de tantas vitórias que ele perdeu na Batalha de Waterloo. O que ninguém conseguirá apagar é aquilo que viverá eternamente, que é o meu Código Civil.
ele já falava isso, né, no século XVIII, de tanta credibilidade que ele tinha no que ele colocou nesse código. Então, o surgimento, né, do Código de Napoleão, que, né, sem antes começar na Revolução Francesa, Napoleão ele foi filho da Revolução. Então, seu legado qual que é o seu legado? Ele mesmo dizia ser um herdeiro direto da Revolução Francesa. Então, para a gente poder entender isso, né? Por quê? Porque o povo naquela época desejava liberdade, igualdade, fraternidade, através da representatividade, né? Do direito ao voto, eles queriam. Então, para ter uma construção de uma sociedade mais democrática. Então, essa filha dessa revolução, que foi chamada de Declaração dos Direitos do Homem, que nós falamos hoje, né, e do cidadão, que foi de 1789, foi uma das primeiras a ser considerada universal e instituiu o Estado juridicamente organizado através da sistematização das normas em forma de leis. Então, para Rousseau, como nós estudamos, o poder passa a comandar os homens por meio de leis, que primavam o quê? Pelos princípios da generalidade e impessoalidade para garantir o que é justo, né, e a expressão da vontade do voto. Então, no Rousseau, ele distingue essa vontade, como vocês fizeram o trabalho, né? A manifestação do povo, e pode ser deturpada também, se não conduzir ao justo. Então, em 1789, o povo revoluciona, acompanhado pela burguesia, e destituiu a monarquia absolutista, né? Que vem acompanhando desde a história que a gente vem estudando. Então, o que é importante, né, salientar? Que um dos mais jovens e brilhantes generais escolhido pela Revolução foi Napoleão Bonaparte, por isso que ele tem a sua importância na nossa história, né, da qual a burguesia esperava muito no sentido de dar ordem. Ordem a quê? A situação política pela qual passava a França naquele momento. Mas ele acabou também se tornando um ditador. A princípio, de tamanho era o caos pela qual passava aquela civilização naquela época. Então, a Revolução Francesa, ela vai ter muito contribuído para que Napoleão tenha escrito, né, o código, né? Então, ele tinha o ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, que nutre, né, todos nós hoje por isso, né? Então, o seu código, na codificação mais moderna, tem os conhecimentos, né, da época. Então, ele enfrentou uma França dividida entre o direito costumeiro, né, onde cada província se regulava pelos seus costumes, e o direito escrito, que predominava do direito romano. Então, veja que o Código de Napoleão, ele exprimia a doutrina filosófica, né, política e jurídica da época. Então, tem as tendências que vocês vão dar uma pesquisada, né, sobre esse assunto. Então, os discursos dele eram muito interessantes, ele usava muito a hermenêutica. Por isso que eu preciso que vocês realmente, mesmo que seja assim, em minutos, mas que vocês tentem fazer, extrair o que de mais importante teve nesse código, na Revolução, né, Francesa, porque no Código de Napoleão, no nosso Código Civil de 1916 a 2002, o princípio da irretroatividade das leis, consagrando a sua eficácia no tempo, que hoje, inclusive, figura a lei na introdução das normas do direito brasileiro. Então, é muito importante, né, estudar um pouco isso, porque ele vai te dar muitas respostas daquilo que a gente está estudando. Então, o Código de Napoleão, ele tentou, assim, preservar os ideais da igualdade que ele acreditava que poderia ter. Então, inclusive do casamento, que era indissolúvel, os filhos do adultério não eram reconhecidos, né, em seus direitos, o que também foi se alterando com o tempo. Então, nesse sentido, o Código Brasileiro, ele foi um pouco mais moderno desde o início,
mas com relação à indissolubilidade do casamento, o Código de 1916 tem uma influência da moral cristã, né, e perpetuou até 1900, e foi modificado em 1977. Então, vale a pena dar uma estudada para que a gente possa debater sobre esse assunto na próxima aula, né? Porque se você for analisar, pensando que em 2016, o Código de Napoleão completou 2.202 anos e sobrevive em seu cerne através das revisões e é preservado como símbolo da civilização francesa, né? E porto seguro da nossa civilização. Então, é muito interessante a gente abordar esse assunto na história, né? Então, no Brasil, reconheceram que muitos institutos nascidos pelas mãos do Código de Napoleão, a exemplo do princípio da irretroatividade das leis, do direito de propriedade, de casamento, de família, né, do regime de bens, né? Então, devemos toda essa modernização, né, do direito civil a Napoleão Bonaparte, que teve uma influência muito importante no nosso direito. Por isso, de tal importância da gente fazer esse estudo. Então, esse código que se produz um modelo, né, dos países da América Latina. Então, é uma referência, né, no nosso estudo. Então, por isso que a gente vai começar, né, o estudo, né, dentro da influência da Revolução Francesa do pensamento jurídico, que eu estou falando aqui, mas eu vou colocar no portal hoje, para que vocês já comecem a fazer essa pesquisa, né? E tem um outro trabalho que seria o vídeo que vocês deveriam assistir, que é de 18 minutos também, e lá tem as questões. Professora, Oi. Essas duas questões que a senhora colocou aí sobre esse tema, tudo vai estar no portal, a senhora só citou agora, é isso? Não precisa anotar no momento. Não precisa anotar, porque eu só quis falar para fixar mais na hora que vocês lerem. Então, vocês abrindo hoje... Que sessão? Oi? Em que sessão? Então, tem uma que eu coloquei hoje, que é o vídeo que vocês assistirão, está na sessão 3.1. Então, vocês vão clicar e lá já vai estar o vídeo e as 3 questões. Os outros, eu vou colocar hoje, eu vou colocar na sessão 3.2, na pré-aula, né? Porque a gente vai começar nossa aula discutindo que a próxima aula a gente vai falar do direito público-privado, e eu gostaria que vocês também fizessem uma leitura sobre esses dois, que já está lá também no portal, e eu vou mandar algumas informações também via WhatsApp, que tem pessoas que não participaram hoje, para eles não ficarem perdidos na aula que vem, porque quem não assistiu essa aula vai ficar um pouco perdido, né, sobre o que a gente falou hoje, né, porque teve uma discussão que não é só o que está escrito, às vezes está escrito, mas quando tem um debate, ele é super produtivo. Então, eu acredito muito na participação das pessoas, né, de poder, assim, se colocar, né, vocês estão fazendo direito, não adianta se esconder, né, e tem gente que nunca participou da aula online, e é uma pena, né, porque eu não consigo fazer uma avaliação, como eu vou fazer uma avaliação agora, depois que a gente terminar, eu já vou entrar em contato com... no WhatsApp, por exemplo, com as pessoas que estão aqui, deixa eu até anotar ver quem estão aqui, né, que seria a Andressa, o Cleônio, o Kaique, o Marcos, o Roberto, mas estava faltando algum, o Francisco, né, falar da prova. Como o Marcos chegou agora, cadê o Marcos, saiu? Não saí, não. Tá aqui. Como eu falei, a minha devolutiva da prova é individual, que eu faço. Eu gosto de dar o feedback individual. E vou colocar as questões que vocês debateram durante essas, acho que foram 5 semanas que nós estivemos unidos aqui via online.
Então, eu perguntei no começo, muitas pessoas, a maioria concordou, então por isso que eu vou fazer dessa forma, tá? Professora, Então, oi. O trabalho ele é individual, né? Individual. Ok. Individual. Vai ter um trabalho em grupo, que eu falei que eu vou passar, mas eu estava esperando um número maior de participantes, como não teve, eu queria, senão vai ficar muito defasado, porque só vocês que vão estar fazendo o trabalho, mas eu gostaria de concentrar, por exemplo, a Andressa, né? Andressa, você no direito privado, o Cleônio, direito público, o Kaique, direito positivo, o Marcos vai ser sobre, deixa eu ver aqui, o direito subjetivo e o Roberto, direito objetivo. Que maneira você quer esse trabalho? Oi? Que maneira a senhora quer esse trabalho? Esse aqui, ele vai ser oral. Então, por exemplo, vamos supor, você ficou com direito subjetivo, né? Então, você vai explanar as suas ideias, assim, sei lá, em 5 minutos, o quanto assim, uma coisa bem objetiva. Só que para a gente fazer o trabalho, tem que ter uma base para a gente poder pesquisar. Então, como que vai ser o trabalho? Então, primeiro vocês vão explicar o que é o direito subjetivo e qual a importância dele. Então, seria de todos, cada um, qual a importância, e se vocês puderem dar exemplos. Seriam essas 3 bases que eu vou pedir, porque nós vamos explorar nas salas sobre esse assunto. Então, eu não estou aprofundando, eu estou colocando algumas bases que depois, nas outras aulas, a gente vai falar um pouquinho deles. Então, o que você vai fazer? Vai definir o que é o direito objetivo, qual a sua importância e exemplos. Seria uma base de todos tanto da Andressa, do Cleônio, do Francisco, todos. É uma coisa objetiva, direta, e no decorrer da aula a gente vai debatendo sobre o assunto. Professora Kaique. Oi, Kaique. Tá. Eu não estava muito prestativo. Eu tenho que fazer o quê e é para quando? Desculpa. O seu, peraí que eu falei aqui, eu fui na sequência, né? Então, a Andressa é o direito público, né? Eu fui falando... Privado? Não, privado, quer dizer, privado. O Cleônio é o público. O Francisco, eu falei que era o... Francisco, qual que eu falei para você? E cadê o Francisco? Sumiu? O meu é objetivo, professor Roberto. O Roberto é objetivo. Francisco. O Francisco, qual que eu falei para você que era o direito? Não lembro, não. Eu marquei tudo aqui. Peraí. O Marcos é o subjetivo, então está faltando o do Francisco positivo. O seu é positivo, Francisco. Ok, obrigado. Positivo, e do Kaique, qual que eu falei agora? Peraí que eu acabei confundindo aqui. O positivo, o público-privado. Você vai falar da filosofia e justiça. Deixa eu anotar aqui, filosofia e justiça. Então, o que você vai fazer? Você vai falar o que é a filosofia e a justiça, você vai ver qual a importância e você vai dar um exemplo. Essa é a base do trabalho. Entendeu, Kaique? E para quando, professora? Entendi. Aí eu faço e aí a gente vai discutir num dia, numa aula, é isso? Nós vamos discutir a aula que vem. Aí você vai perguntar para todos ou tem alunos específicos? Como que é? Não, como que vai acontecer, né? Eu vou